Salve, galera! Seguinte. Dando continuidade aos nossos assuntos aí a respeito das ideias iluministas, já tem um vídeo explicando sobre as características do movimento, né? O racionalismo, a luta por uma igualdade, como é que esses pensadores, né, esses filósofos, escritores, poetas, cientistas, como é que esse grupo todo ele pensa de forma bastante racional e ao mesmo tempo está defendendo aí o que a gente chama de ideais burgueses, né? Ou seja, são valores que vão sobretudo combater ou questionar o antigo regime. E o que é esse antigo regime? São as práticas de privilégio para a nobreza, o poder todo concentrado na mão de um único governante, a própria intervenção da economia pelo Estado, ou seja, todo esse aparato, né? Todas essas características que ainda são moldes, que ainda são resquícios de toda aquela idade medieval, né? De todo aquele período em que existe uma divisão muito clara e uma mobilidade social, né, muito dificultada, vão ser questões que vão ser criticadas por esses pensadores, por esses filósofos. O caso da Inglaterra, como a gente já viu, ela foi foi o primeiro estado em que esse grupo, né, em que os burgueses eles conseguem assumir o poder e decretar as leis, decretar os valores, começam a modificar esse sistema político e implementar um ideal cada vez mais capitalista, né? E é por isso que a gente chama esse início desse processo de revoluções burguesas, porque a partir de agora é essa burguesia que vai ditar as normas, né? São as questões econômicas, principalmente aí o valor e quantidade de dinheiro que vai determinar a posição que as pessoas ocupam na sociedade e o embasamento de todo esse movimento que vai inspirar, né, não só a Revolução Americana, mas a Revolução Francesa e depois, né, as diversas revoluções liberais aí que vão acontecer por toda a Europa no século XIX, elas vão ter como base as questões colocadas por esses filósofos. E quem são? Né? Nós temos aí John Locke, nós temos o Montesquieu, nós temos o Rousseau, nós temos o Voltaire, são os grandes pensadores políticos, né? Sobretudo na França, apesar do John Locke e do próprio Adam Smith, que depois vai fazer uma crítica aí à economia, não serem franceses, é justamente pelo caso da França ter o maior exemplo de monarquia, né, de todos os países europeus, é o modelo absolutista mais enraizado, né, o mais forte, onde essas características, principalmente de privilégio para nobreza e clero, e um governo extremamente, não vou dizer autoritário, mas um governo que controla todo esse poder, tá nas mãos da dinastia dos Bourbons, né, principalmente aí com a figura do Luís XIV. Okay? O Estado sou eu, né, que é frase marcante desse período. Então nós temos esses pensadores que vão teorizar, né, ou seja, eles vão tentar explicar por que esse modelo do antigo regime ele está ultrapassado, eles vão propor uma nova prática, resgatando aí alguns princípios democráticos que vêm desde a Grécia e de Roma Antiga, como o pensamento republicano, por exemplo, e vão moldar o que a nossa sociedade atual ela vive, né? Ou seja, não só o ideal burguês, mas as práticas e o jeito que a gente entende justiça, liberdade e igualdade, elas vão ter como pressuposto os pensadores, esses pensadores, certo? Pois bem, para a gente dar início a essas questões, o primeiro caso que chama atenção vai ser o do próprio John Locke, e ele é visto aí como um dos contribuintes para a corrente dos contractualistas, né? E existe uma discussão muito forte
entre o Locke e o próprio Thomas Hobbes, que é um defensor do absolutismo, né? O homem é o lobo do homem, e para o ser humano ele ter uma segurança, para o ser humano ele conseguir manter a sua propriedade, manter os seus bens, ter uma vida boa, o ser humano ele precisa abrir mão da sua liberdade, entregar esse direito para um governante, e esse governante vai zelar pelo bem público, né? Vai zelar por todo mundo. E isso é uma das justificativas do Hobbes lá no absolutismo, do porquê que os reis não podem ser questionados, do porquê que esse modelo é um modelo que deve ser defendido, e os protestos eles colocam uma situação muito pior, né? Ou seja, se está ruim com um governante, pior se ele não tivesse esse rei. O John Locke ele vai avançar nesse próximo item, né? Argumentando que, de fato, é necessário para manter os direitos naturais do ser humano, né? Que é o direito à nossa liberdade, que é o direito à nossa segurança, que é o direito ao nosso bem privado, é necessário ter um governante. Só que a partir do momento que esse governante ele não atender às necessidades desse povo, que está abrindo mão do seu direito para o governante, é esse povo que legitima esse poder. E nesse caso, se o poder do rei vem do povo, o povo ele tem total direito de questionar o que está sendo feito. Aonde o Hobbes ele trava, né? Ele coloca a concepção de poder como o rei e ele é o ponto final. O John Locke ele ainda avança mais um nível. Ele argumenta que a partir do momento que o governante ameaça os interesses públicos, né? O governante, esse rei, ele não leva em consideração o seu próprio povo, como o poder do rei vem do povo, o povo tem um total direito de substituir esse rei, certo? Então, observem aí que a gente ainda está falando de governos que defendem uma monarquia menos rígida, né? Ainda defendem o papel de um governante, mas numa estrutura mais maleável, né? Onde exista mais esse diálogo e essas práticas de questionamento. A partir disso, o grande filósofo político, né, e esse sim, Montesquieu, conseguir criar as bases desse nosso pensamento e do que a gente entende hoje por política, né, principalmente na questão da divisão dos poderes, o Montesquieu ele vai propor uma forma de se controlar o poder do governante. E o que Montesquieu ele entende por isso? Que um rei ele só exerce o poder porque ele tem nas suas mãos a possibilidade de executar qualquer ação, ele tem a possibilidade de criar qualquer lei e ele tem a possibilidade de julgar qualquer crime de acordo com o seu interesse. E quando o rei tem essas três concepções nele mesmo, ele se torna o auge desse absolutismo, né? Ele se torna o auge desse modelo de governo em que um representante tem todo o poder. E a partir disso, qual passa a ser a alternativa proposta pelo Montesquieu? A divisão de poderes, certo? E nesse caso, os poderes eles têm que ser independentes um dos outros, certo? Mas que de qualquer forma eles se complementem, ou seja, os três poderes eles têm que ter o mesmo objetivo, que é zelar pela população, que é olhar para o bem público, responder aos interesses de toda a nação, certo? Mas de forma independente, que um poder não interfira no outro. E nesse caso, o Montesquieu, as teorias do Montesquieu, elas criam a base para o nosso modelo político. Um dos poderes ficaria a cargo do executivo, ou seja, aquele poder responsável por realizar as ações, por construir, por administrar, por cobrar, certo? O segundo poder seria representado pelo poder legislativo, ou seja, os representantes do povo, eleitos pelo povo, para criarem leis, para poder
determinarem quais são os limites, quais são os direitos, quais são os deveres de toda a sociedade, representando essa vontade do povo com alternância, né, com mandatos determinados para que o poder não caia em vícios. E a criação do poder, né, a criação das leis, ela vai ter que ir de encontro para controlar o que o poder executivo faz, por exemplo, certo? Já se tornam aí poderes separados. Executar, né, fazer e criar as leis ficam em grupos diferentes. E o terceiro, em relação à questão da justiça, que vai não só julgar os crimes, conceder as sentenças, analisar os casos, mas vai regular os outros dois, no sentido de autorizar ou desautorizar o que é feito e quais leis podem ou não podem também ser propostas pelo legislativo, se as práticas de ação do executivo foram corretas ou não, ao mesmo tempo que esses três poderes eles se vigiam de forma independente e um sem interferir no outro, porém todos olhando para o bem público, certo? E nesse caso, e aqui que está um ponto que eu preciso destacar, né? A gente tem que lembrar que esses teóricos eles fazem parte de uma elite burguesa que estão defendendo um ideal burguês. E isso significa que tanto as propostas do John Locke, né, de legitimar e controlar o poder do rei e a possibilidade da população ir contra esse governante, do próprio Montesquieu de dividir os poderes desse governante para atender aos interesses desse povo. A gente precisa sempre lembrar, a gente precisa sempre recordar que eles estão argumentando isso em defesa dos interesses burgueses. Porque uma vez que é a população eleita, né, os representantes do Estado, eles são eleitos pelo povo, o interesse que está sendo cobrado agora, que esse Estado olhe para o povo, não é para esse todo o povo, né? Não é para toda essa população, mas para o interesse de um grupo que está em ascensão, um interesse de um grupo que quer cada vez mais espaço e encontrava nesse modelo monárquico um obstáculo. Os privilégios e a justiça toda indo em favor, né, o foro privilegiado indo em favor do alto clero e da nobreza, isso significa que qualquer embate, qualquer discussão, qualquer questionamento dos burgueses em relação aos seus grupos superiores, né, quem está acima da burguesia, tinha sempre vantagem. Então essas ideias elas defendem uma limitação do poder no sentido de retirar quem está acima, controlar e limitar quem está acima e, ao mesmo tempo, manter quem está abaixo dessa burguesia nessa mesma situação. Ok? Dando continuidade, o próprio um outro filósofo bem enérgico, né, que é o Voltaire, extremamente crítico à cultura religiosa desse período, né, é o outro braço desse absolutismo, né, toda a questão do saber, né, toda a nossa questão do conhecimento, ela passar pelo critério e pelo filtro imposto por uma igreja católica, ou seja, toda moral, tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que é bom, tudo que é ruim, ele parte do princípio de que é a Igreja Católica que está determinando esses valores, e o Voltaire ele tem um valor burguês, né? Ou seja, já está começando a desejar que outras questões ganhem pauta e que os itens aí, por exemplo, como a busca pelo lucro, a liberdade de expressão, passam a ser alvos desse pensador, né? É um extremo defensor dessa frase, né, da liberdade de expressão. Posso não concordar com o que você diz, mas morrerei para que você tenha o direito de dizer. E o que isso significa? Por favor, galera, não confunda liberdade de expressão com o direito de falar qualquer coisa e sair impune, né?
Não é possível, e desde as ideias do Voltaire, existe um limite dentro dessa liberdade de expressão, no sentido de que você tem que ter liberdade para discutir as suas ideias, para discutir propostas, para criticar modelos de política, para criticar comportamentos, mas isso não permite que o pensamento que está sendo imposto, né, com essa liberdade de dizer, ela possa ser usada para diminuir o outro, para gerar ódio, gerar um discurso de violência, e hoje em dia é onde a gente encontra aí uma série de itens de preconceito racial, de preconceito de gênero, de preconceito religioso, ok? E o argumento é que é permitido falar isso tudo porque tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão não significa isso, não significa que você pode falar qualquer bobagem online, né? E nem em qualquer outro lugar. Mas que você tem o direito de defender as suas ideias desde que elas tenham um embasamento, certo? Pois bem, daqui a pouquinho tem mais um para discutir sobre a questão da economia, beleza? Valeu e até!